O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 111, relatório de emissões de gases do efeito estufa, os GEPs. E para conversar sobre esse tema aqui no podcast, eu e o Renato, a gente vai receber hoje a Giovana Capelano, que é coordenadora do Departamento de ESG do Grupo Samará, e ela já é uma convidada frequente aqui do nosso podcast. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, Renato? Como vão vocês? Olá, Gustavo, tudo bem? Renato, boa tarde. Obrigada pelo convite novamente. Por aqui está tudo certo, a gente está correndo com o nosso inventário, vamos conversar mais um pouquinho depois sobre isso, e com o nosso relatório de sustentabilidade também. Oi, Giovana. Oi, Gustavo. Tudo bem por aqui? Muito bom receber você novamente aqui, Giovana. Sempre um prazer conversar com vocês, com muito conteúdo legal. E, bom, vamos só introduzir aqui rapidinho, Gustavo, a conversa e a gente entra nas perguntas com a Giovana. O efeito estufa, ele é causado por uma série de gases que retém parte do calor irradiado pela Terra, tornando-a mais quente e possibilitando a ocorrência da vida no nosso planeta. Já trouxemos isso aqui em outros episódios, mas é sempre bom relembrar. Esses gases são os chamados gases de efeito estufa, compostos aí principalmente pelo gás carbônico, CO2, o metano, o CH4, e o óxido nitroso, o N2O, e também o vapor d'água, e entre outros. Sem esse fenômeno natural, o planeta poderia se tornar muito frio, inviabilizando a sobrevivência de diversas espécies. Normalmente, parte dessa radiação solar que chega no nosso planeta é refletida e retorna diretamente para o espaço, e outra parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície terrestre. Há ainda uma parte que é retida por essa camada de gases, o que causa esse chamado efeito estufa. Porém, muitas atividades humanas, principalmente queima de combustíveis fósseis, desmatamento, têm aumentado a concentração desses gases na atmosfera e, como consequência, elevado a temperatura média na Terra, causando as mudanças climáticas. O CO2 é o gás que tem maior contribuição para o aquecimento global, pois representa a maior parte das emissões de gases de efeito estufa, e seu tempo de permanência é de no mínimo 100 anos, resultando em impactos no clima ao longo dos séculos. Já a quantidade de metano emitida para a atmosfera é menor, mas seu potencial de aquecimento é de 28 vezes superior ao do gás carbônico, e a concentração do óxido nitroso também é pequena, mas seu potencial de aquecimento é de 265 vezes maior do que o de CO2. Existem várias maneiras da gente reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e os efeitos do aquecimento global. Algumas das possibilidades são zerar o desmatamento, investir no reflorestamento e na conservação de áreas naturais, incentivar o uso de energias renováveis e não convencionais, preferir utilizar biocombustíveis a combustíveis fósseis, investir na redução do consumo de energia e na eficiência energética, reduzir, reaproveitar e reciclar materiais, investir em tecnologias de baixo carbono, melhorar transportes públicos, enfim, diversos. Porém, para sabermos como mensurar quais ações são prioritárias ao combate às mudanças climáticas, geralmente é importante nós termos um conhecimento de como estão essas emissões desses gases de efeito estufa. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui com a Giovana, principalmente aí falando das empresas, das corporações, como que elas podem fazer essa mensuração para que a gente possa ter aí ações concretas no combate às mudanças climáticas. E só fazendo um adendo, Renato, quando a gente fala de relatório, né, de sustentabilidade, inventário do GE, né, que são essas formas de identificar essas fontes de emissão e quantificá-las, e que as empresas elas usam isso como ferramenta de gestão também para demonstrar quais são as ações que elas têm e quanto que está sendo o impacto, né? E aí eu acho que seria legal a gente trazer a Giovana para a conversa, para explicar um pouco para os ouvintes, né, como é que surge um inventário, um relatório de GE dentro do processo de uma empresa de fazer os seus relatórios para o público externo, para os seus stakeholders.
Bom, Gustavo, eu acho que o inventário de GE, ele vai ser, na verdade, uma das últimas etapas que a gente vai aplicar, né? Primeiro, a gente precisa ter uma boa mensuração e bons indicadores analisados durante o ano. Então, para o Grupo Sabará, a gente tem o inventário de GE desde o ano base 2018, mas a gente vem sempre implementando novas formas de gestão, entendendo cada vez melhor os nossos indicadores. Desde 2020, a gente tem uma análise mensal dos nossos indicadores, o que contribui para que a gente consiga entender mais de perto o que a gente precisa fazer ao longo do ano para contribuir. E aí, no final, no começo do ano seguinte, a gente faz o cálculo do nosso inventário de emissões. Então, depois desse cálculo, você tem duas formas de reportar os stakeholders, ou você pode colocar dentro do registro público de emissões, ou você pode divulgar o inventário como a gente faz dentro do nosso próprio site. A gente optou por essa forma de divulgação porque a gente traz também dentro do inventário explicação do que são esses dados, como que a gente chegou nesses números, o que a gente está fazendo e o que a gente pretende fazer no futuro, né? Mas é isso, assim, o inventário ele é uma das últimas etapas que a gente tem. Antes de tudo, a empresa ela precisa entender muito bem os seus indicadores de consumo, de combustão móvel, quais são os gases que ela está emitindo dentro do seu processo, ou quanto de combustível ela está usando durante o ano, e como que ela vai fazer para melhorar, contribuir cada vez menos para esses gases irem para a atmosfera. E aí, Giovana, uma dúvida que me fica aqui, você falou desse processo que vocês precisam ir fazendo antes de ter um relatório final, né, montar um inventário. Vocês já começam desde cedo a seguir algum determinado padrão? Tem alguma especificação, norma que vocês vão utilizando para ir formulando esses dados para a gente conseguir obter esse relatório? Bom, o GHG Protocol, que a gente estava até conversando antes, é um dos mais utilizados, principalmente no Brasil, é um dos mais difundidos. Ele traz algumas especificações para o seu cálculo, né? Então, acho que quando a gente vai analisar quais dados a gente precisa calcular, a gente pode usar o GHG Protocol, a ferramenta deles e todos os documentos que eles lançam como um guia de preparação, tanto o GHG Protocol como o próprio GRI, que tem um caderno destinado aos gases de efeito estufa, né? Então, acho que dá para usar essas duas ferramentas para olhar ali e analisar o que faz sentido para a sua empresa ou não. As empresas, elas têm, né, são diferentes processos que acabam gerando os gases de efeito estufa. Ao mesmo tempo, você tem também diferentes plantas, né, sites da empresa. Você tem várias maneiras que você pode criar a maneira de você fazer esse tipo de verificação, né, para medir um GE. Como é que é o processo de decisão interno ali para vocês definirem, a gente vai medir ou buscar as informações por planta, por processo, por divisão, né? Pode ser que o processo você tenha terceiros, né, também, né, que estejam envolvidos nele. Como é que vocês fazem isso? Acho que é legal mostrar para os nossos ouvintes. Pergunta interessante, porque realmente cada empresa ela tem diferentes formas de calcular. O que é básico é escopo 1, dentro do relatório, são as emissões diretas, ou seja, o que a empresa é completamente responsável pelas emissões. O escopo 2 é relacionado ao consumo de energia elétrica comprada, uma emissão indireta, relacionada somente e apenas por energia comprada. E o escopo 3 entram os terceiros, que aí são as emissões que a nossa cadeia, tanto upstream como downstream, é responsável. Bom, nós temos 4 unidades Fabris e 2 escritórios corporativos. Então, com certeza vai ter coisa que a gente mede do escritório que a gente não vai medir dentro da fábrica e vice-versa.
por exemplo, a gente tem processos industriais dentro da fábrica que acabam usando o CO2 para fazer um negócio que a gente chama ponto de orvalho lá do maquinário. E isso a gente vai medir dentro da unidade, e isso com certeza não vai ter dentro dos nossos escritórios. Em contrapartida, as nossas viagens nos escritórios corporativos, elas são até mais frequentes do que qualquer outra unidade. Então, a gente vai estar mais de olho em relação a isso. Eu acho que antes de decidir a forma e a estratégia como isso vai ser mensurado, até depois, assim, no final a gente tem análises, por exemplo, de volume vendido, produzido, dá para comparar por valor faturado, né, na empresa naquele ano. O primeiro passo é importante você entender muito bem a sua empresa, as características da sua empresa, o que é significativo, quais são os dados que você realmente precisa olhar. E às vezes tem até dados que são tão irrelevantes que a gente acaba olhando para eles, mas não fazendo o cálculo, porque eles são ínfimos perto do resto, né? Então, eu acredito que é isso, assim, primeiro você precisa entender muito bem os seus processos, entender muito bem a empresa. Um banco, por exemplo, que queira fazer a emissão deles é completamente diferente de uma indústria. As indústrias são completamente diferentes entre si, então existe indústria eletrointensiva, existe indústria que não faz tanto uso de eletricidade, mas tem processos, e nos seus processos emitem-se muitos gases dentro desses processos. Você precisa ter uma análise muito profunda de como que é a sua empresa e quais são os indicadores realmente materiais para trazer para dentro do inventário. E, logicamente, conforme você vai ganhando mais maturidade nesse processo, você consegue trazendo, então, outros indicadores para começar a olhar também. Dentro do grupo, a gente usa o inventário muito para entender onde é o nosso ponto de ataque atual. Então, por exemplo, nos últimos anos, a nossa energia era uma das mais significativas. E no ano passado foi um dos nossos principais pontos de ataque. E hoje a gente teve uma redução aí de emissão bem alta com todos os processos e trabalhos que a gente vem fazendo. Isso é importante também, acho que mencionar. O inventário, ele não é uma ferramenta simplesmente para cálculo e divulgação para os stakeholders. Ele é uma ferramenta para você entender onde você está tendo maiores emissões e fazer essas análises de quais processos você vai fazer para reduzir essas emissões. E, Giovana, pensando assim nas principais dificuldades de se construir esse relatório, quais que vocês encontram hoje? É a captação de dados, é fazer justamente essas definições de até onde que vai o escopo 3, por exemplo, enfim, para a gente ter um entendimento melhor aqui. Olha, eu acho que a captação de dados, ela é a parte mais sensível do processo, porque você precisa estar muito bem alinhado com todas as unidades que vão te passar os dados. Você precisa treinar várias pessoas, porque são diferentes pessoas. Então, eu tenho, por exemplo, um pessoal que é responsável pelos veículos, pela frota que a gente tem. E essas pessoas vão precisar passar para a gente os dados de combustível ou quilometragem rodada. Eles precisam entender muito bem o que é que a gente precisa para passar o dado certinho. Costumo falar quando a gente vai fazer os treinamentos nas unidades. Vocês são os guardiões desses dados. E, infelizmente, não tem como a gente estar aqui no dia a dia para analisar se tem alguma coisa errada ou não. Então, quando vocês passam esses dados para a gente precisa saber se teve alguma alteração, por que teve essa alteração, o que foi feito para isso, se isso está certo, se foi simplesmente um erro de digitação. Porque, né, afinal, a gente tem pessoas trabalhando do outro lado, então a gente pode ter erro. Essa análise que eu comentei com vocês, que é uma análise mensal que a gente está fazendo, a gente construiu junto com o nosso TI um sistema para esse reporte mensal. Então, mensalmente, todo o pessoal das unidades que são responsáveis pelos dados, eles vão colocar lá. E aí a gente tem atraso, a gente tem erros de digitação, a gente tem, por exemplo, evidências, porque a gente já solicita a evidência para fazer a análise do que foi colocado. Às vezes o pessoal, eles estão
sabendo tanto o que está acontecendo, que a explicação que eles trazem para a gente é uma explicação que a gente não entende muito bem, então a gente tem que voltar com os dados, perguntar para todo mundo. Se não tiver esse alinhamento muito bem definido com os responsáveis pela entrega dos dados e com as pessoas que coletam os dados da outra ponta, e que coletam e fazem as análises, eu acho que a gente teria um problema, assim. Então, a gente faz anualmente treinamentos, tenta estar cada vez mais próximo com as pessoas, devolve para eles o que a gente está fazendo com esses dados, o porquê que eles estão reportando isso para a gente, para que todo mundo tenha esse sentimento de cooperação. E aí trazer sempre tudo o mais redondinho possível para que a gente consiga dar andamento sem muito vai e volta. Até na sua resposta anterior, né, dado a complexidade que é de informação e a especificidade também dessas informações, né, vocês têm que estar muito junto com as áreas da empresa para buscar essa. Você vai numa área de produção, você vai medir o quanto que é de uma determinada máquina ou de um determinado processo específico, que quem tem o conhecimento é a área que executa, né? Por mais que você tenha lá o protocolo ou do GHQ falando, para tal atividade é X que você vai colocar como um fator de cálculo, mas essa é a atividade exata que está sendo feita lá. Essas coisas acho que vocês precisam realmente chegar com as áreas, né? Como é que é se vocês já colocam as áreas desde o começo para montar esse tipo de atuação, ou é a sustentabilidade ESG que vai atrás e depois pede só uma revisão das áreas? Bom, no nosso caso, né, quando a gente começou esse trabalho, a gente montou uma apresentação de treinamento do que era, quais dados a gente precisava, como que eram, o que era que a gente estava precisando reportar, e a gente foi em cada uma das nossas unidades fazer esse treinamento, fazer essa apresentação, era mais uma apresentação do que um treinamento, na verdade, para que cada unidade entendesse e falasse, ok, eu tenho esse processo. E aí, na hora que eles passam isso para a gente entende, tá, então você precisa me passar o processo 1 e 2, o 3 não vai interferir na nossa emissão, porque não tem nenhuma emissão nesse processo. Então, é importante estar perto, né? Trazer o que você está fazendo, porque, assim, deixar o ESG ou o Departamento de Sustentabilidade como um departamento separado não faz o menor sentido. A gente precisa dessa interação. A gente não faz a captação dos dados na ponta, né? A gente pega os dados ali no sistema, faz a análise e faz o cálculo. E o que for passado para a gente é aquilo. Mas se a gente não tiver essa conversa antes com cada departamento que vai passar para a gente, entender como que eles fazem, entender as diferenças entre as unidades, porque eu tenho unidade que faz um processo, tenho unidade que faz outro processo, e que tratam as coisas de forma diferente, que tem maquinário diferente, a gente precisa trazer isso o mais perto possível. E eu acho que, assim, independente da empresa, independente da liderança, obviamente a liderança da empresa e o exemplo que eles dão em relação ao ESG e à sustentabilidade é super importante para a gente conseguir o engajamento, mas independente disso, a gente precisa mostrar para cada um ali dentro das unidades e de cada processo que eles também fazem parte desse processo de cálculo, né? Desse processo de trazer os indicadores. E eu realmente acredito que uma vez que eles entendam o papel que eles têm dentro desse universo, que a gente não usa só, por exemplo, para fazer o inventário, a gente usa para fazer o relatório, a gente usa para responder o CDP, a gente usa para responder a EcoVadis, então é muita coisa assim que a gente usa esses dados. Quando eles entendem o papel deles, eles vão tratar aquilo com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, e se eles entenderem como que aquilo funciona no final, eles podem até virar, chamar a gente e falar, olha, a gente acabou não falando sobre isso, mas também existe um processo tal. Por exemplo, a gente faz o descarte dos nossos extintores via uma recicladora. Isso faz sentido? A gente conta isso? Então, ter essa conversa, esse feedback, e estar sempre conversando, atualizando o pessoal, fazendo esses treinamentos, mostrando o resultado final daquilo que eles trouxeram para a gente.
Essa integração entre áreas, né, acho que é muito importante, igual você comentou, Giovana, principalmente quando a gente olha para a sustentabilidade, a gente já conversou algumas outras vezes, que, de fato, né, a sustentabilidade ela deveria estar um pouquinho em cada uma das áreas, né, olhando para todos os lados e todo mundo conversando junto com a sustentabilidade, a gente começa a ver, né, a importância aí para a gente pegar os dados de um relatório, as pessoas estarem alinhadas, quanto que isso vai facilitando, né, no dia a dia. E uma dúvida que me ficou aqui sobre também essa coleta de dados e todo esse trabalho que você comentou, se vocês tiveram auxílio de alguma outra empresa externa, tem algum processo de auditoria para que tudo isso seja bem alinhado? A gente tem uma consultoria, a GSS, que é uma super parceira nossa, e eles que fazem o cálculo para a gente. Então, eles anualmente aí fazem esse cálculo das emissões para a gente. Mas a partir do ano passado, a gente entendeu que estava com maturidade o suficiente, com os dados bem alinhados para conseguir fazer uma auditoria. Então, no ano passado, nós começamos com essa prática de auditoria dos dados e que realmente é uma prática super importante de se ter essa análise, né? A gente começou com isso ano passado, então a gente analisou o nosso escopo 1 e 2 inteiro e o nosso escopo 3 nós analisamos viagens a negócio com a auditoria. E a gente também começou com uma outra prática que é a compra de crédito de carbono para compensação do escopo 1 e 2. Então a gente tem talvez 3 empresas aí de fora nesse processo, né? A consultoria que ajuda a gente a fazer esses cálculos, a auditora que vem, audita esses cálculos e audita os indicadores também, eles olham indicadores de todas as unidades, olham as evidências para ver se o dado está batendo com o cálculo e etc. Geralmente, como a gente usa a planilha do GHG Protocol, essa planilha não é auditada, porque ela está dentro dos padrões ali do GHG, e aí a gente tem a terceira etapa, né, que é, ok, isso está tudo certo, os dados estão certos, não precisa de nenhuma retificação de dados, vamos comprar os créditos de carbono e compensar as nossas emissões diretas e indireta de consumo de energia. Perfeito, Giovana. E aí, queria que você trouxesse um pouquinho para a gente os resultados, né, desse processo de inventário. Você comentou, né, já algumas ações que vocês estão fazendo, mas quais os principais aprendizados e resultados aí que vocês têm observado? Você já falou, né, de um pouco de energia, né, que vocês já começaram a atacar, mas que vocês estão capturando de todo esse processo de fazer o inventário e também o relatório de sustentabilidade. Bom, eu acho que o maior aprendizado que a gente tem é realmente essa questão de integração, porque, de novo, nós não somos os gestores desses dados, né? A gente recebe e analisa eles. Óbvio que com experiência, com o passar do tempo, você consegue identificar se um dado faz sentido ou não, se aquilo está muito fora do que é esperado ou não. Mas essa integração de todas as pessoas, de todas as partes, ela é muito importante. Até porque quando a gente vai fazer alguma ação, então, por exemplo, as nossas maiores emissões do escopo 1, por exemplo, era o combustível usado no nosso transporte das frotas. A gente começou com uma campanha e uma ação de troca de combustível fóssil para biocombustível com os nossos colaboradores. Uma das coisas que a gente faz dentro de casa é, primeiro, conscientizar e depois restringir, porque a gente não enxerga a restrição direta como uma ferramenta útil, sabe? Assim, não vai conscientizar, não vai educar ninguém. Então, primeiro a gente faz essa questão de educação e surpreendeu, assim, sabe? No primeiro ano, a gente teve uma redução de consumo de combustível fóssil, um aumento significativo, acho que foi cerca de 140% de aumento no uso de biocombustível. Então, as pessoas estão entendendo. E aí também entra a questão de que a gente precisa entender que cada local tem a sua diferença. Então, achar um etanol no estado de São Paulo é muito fácil. Se você vai para o interior do Pará, às vezes nem tem no posto. E como a gente atende o Brasil inteiro, a gente precisa ter essa ciência também. Então, essa conversa, assim, né? O que cada um está enxergando, quais são as possibilidades, deixar um canal aberto para que as pessoas da outra ponta tragam para a gente sugestões, possibilidades de parceria.
Então, essa acho que é um dos desafios aí que a gente tem em relação a essa coleta de dados. Eu queria, indo nessa linha, que a gente falou da integralidade, né, da forma de integrar a empresa, né, e ao mesmo tempo os processos e os resultados. Você falou um pouco da utilização dos valores, dos indicadores que vocês têm para esses processos de melhoria. Aí, vocês utilizam algum tipo de mindset de melhoria contínua para implementar esse tipo de solução, de modo a garantir que todo período vocês vão ter algum indicador que vai gerar melhoria para modificar processos? A gente tem 2 processos aí de melhoria contínua dentro do que diz respeito ao nosso inventário, né? Um é a forma de reporte. Então, acho que como eu comentei com vocês, a gente construiu ali um programa junto com o nosso TI para o reporte mensal de cada unidade e de todos os indicadores. E aí, no final do ano, a gente conversou com todo mundo e trouxe para o TI de volta um retorno ali do que a gente precisaria melhorar ou não, do que faz sentido ou não dentro desse sistema, e a gente vai continuar sempre com esse olhar, né, de, ok, isso faz sentido, isso não faz mais sentido, ou a gente precisa melhorar esse processo ou outro. Em relação aos indicadores em si, a gente traz isso. Em 2022, na verdade, a gente simplesmente analisou esses indicadores e trouxe para o pessoal o que podia ter uma melhora, deu algumas dicas ali especificamente para as pessoas que reportavam esses dados, e a partir desse ano a gente está com um processo de reporte trimestral para a diretoria. Então, destrinchando todos os dados, né? A gente entende que também a gente precisa do apoio da diretoria para que isso comece a melhorar na outra ponta ali. Não só da diretoria a gente vai reportar para eles, mas a gente também vai reportar direto para as unidades, para a liderança da unidade. Então, trazer o significado disso, acho que não só reportar, né, mas trazer o impacto que isso pode causar. E um dos processos também que a gente vai implementar esse ano é começar a trazer o custo do carbono para dentro das nossas análises de custo de projetos. Então, se a gente tem um projeto, sei lá, de compra de algum equipamento que usa combustível e um equipamento que é abastecido por energia, a gente vai trazer para a análise dessa compra, desse projeto, o custo de crédito de carbono também. Então, começar a trazer isso para trazer também esse conhecimento de que isso vai virar um custo, né? Isso já virou um custo para a gente já está compensando. Então, valorizar esses processos e trazer internamente o que a gente pode melhorar sempre, né? Quais áreas que a gente pode melhorar. E nos processos que a gente tem, acho que como a gente já falou, é tentar entender quais são os pontos de ataque e fazer projetos de conscientização, projetos de troca de matriz energética, projetos de melhoria, trazer para a alta liderança o que a gente entende que pode ser melhorado, quais são os pontos, bem relacionado a isso. Giovana, para hoje o Grupo Sabará, vocês já são neutros 100% em emissões, com ações compensatórias, ou ainda tem um trabalho a ser feito? Como que está essa questão? E quais os planos aí, metas de vocês, e como vocês estão utilizando todo esse relatório para atingir esses objetivos? Bom, a gente tem uma meta dentro do Science Based Target. Nós temos meta de redução de 42% até 2030, com o ano base 2020, ou seja, anual 4,2% de redução. De 2021 para 2022, a gente conseguiu reduzir 5% das nossas emissões, então a gente superou essa meta anual. E a gente compensou 100% da nossa emissão Escopo 1 e 2. A nossa meta é direcionada a Escopo 1 e 2. Eu acho que não dá para falar que a gente é 100% neutro, porque a gente ainda tem uma grande emissão, aliás, é a nossa maior emissão, o Escopo 3, mas ele é um projeto que a gente está de olho aí, sabe? São os próximos passos, trazer esse entendimento para o Escopo 3, para a nossa cadeia, como que a gente vai fazer para reduzir e compensar também, né, essas emissões. Então,
Eu queria muito falar que a gente é neutro, mas eu acredito que não dá para falar, justamente porque o escopo 3 ele não é um escopo que a gente tenha tanto trabalho hoje. Mas é bem legal a gente ter essa transparência, inclusive, né, na sua fala. A gente já conversou com o pessoal, acho que a Adriana, né, do GRI, Gustavo, lembra? E ela deixou bem claro assim, que as empresas terem essa transparência, mostrar isso. E os objetivos é, assim, eu acho que o principal passo de maturidade, de mostrar, né, o que a gente está buscando. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe, né, de toda a complexidade do processo. E a gente sabe também aí que vocês estão fazendo um trabalho bem legal. E só de estar mostrando esses resultados ano a ano, mostrando inventário, fazendo um relatório, uma equipe super dedicada, com certeza esses resultados serão atingidos aí de acordo com os objetivos e metas de vocês, né? E eu queria só fazer uma última pergunta, que seria realmente colocar em relação à área de sustentabilidade, como ter esse relatório impacta positivamente no dia a dia e em como a área é vista pelo restante da companhia. Eu traria um outro olhar, assim, talvez não a forma como o departamento de ESG é visto pelas outras áreas, mas como o departamento consegue formar relações com outras áreas. Então, hoje a gente tem relações próximas, por exemplo, com o departamento financeiro. O departamento de ESG, ele é chamado para as reuniões com bancos, com investidores, a gente está muito próximo dessas questões dentro da empresa, porque eles já começaram a entender que, por demanda de fora, a gente precisa ter esse olhar. Então, é uma troca, né? Eles trazem para a gente os dados e a gente dá apoio para o crescimento na área, nesse exemplo, na área financeira da empresa. A gente está muito perto do pessoal de gestão de pessoas, então, como que a gente vai agir dentro da empresa, quais pautas a gente pode dar apoio para a gestão de pessoas, quais trabalhos que a gente pode fazer com os nossos colaboradores para ter uma melhoria ali, né, de motivação até para os próprios colaboradores. Supply, a gente está muito perto de suprimentos também, porque eles entendem que a gente precisa, a gente pede os dados e, em contrapartida, a gente dá apoio a muitos processos para eles. Então, eu acho que esses documentos, eles são uma ferramenta de construção de relacionamento e não só uma ferramenta de como eles enxergam a gente, sabe? Eles começam a entender, mas também muito da forma como a gente coloca dentro da empresa o papel deles nesse mundo que é o ESG, né? Que não é uma coisa apartada como muitas empresas fazem. O Grupo Sabará, ele não é uma sociedade anônima. É uma sociedade anônima. Sociedade, tá, não. Você falou muito de investidores e aí eu queria trazer como exemplo que, independentemente de qual tipo de empresa ela vai ter o ESG, a sustentabilidade arrumada e transparente para demonstrar para os seus investidores. Ano passado, por exemplo, a gente conseguiu um projeto, um aporte do Dutch Fund for Climate and Development, que é o DFCD, né? Um banco holandês, um aporte para projetos relacionados a ESG, em euro, a fundo perdido. Então, assim, a gente trabalha com bancos investidores, né? Então, não com investidores de outros tipos, mas independente da empresa, isso está sendo muito olhado. Você consegue ganhar créditos, você consegue fazer projetos que tenham esse selo, então é um diferencial. A gente já passou da etapa de que a sustentabilidade, o ESG, é só mais um departamento, para os projetos que a gente tem com isso tem valor financeiro para a empresa. E imagino, né, até pelas outras conversas que a gente já teve em outros episódios, né, Giovana, já começaram a ver esses retornos, já começaram a pegar investimentos, né, então realmente mostrando que fazer todo esse trabalho, além de um viés socioambiental, que a gente sabe da importância, né, muito grande aí da gente ter essas ações, acaba sendo também um retorno financeiro que acaba sendo muito interessante para o crescimento do grupo. Então, bem legal. E aí, Giovana, assim, acho que a conversa, a gente mostrou bastante, você trouxe muitos exemplos e deixou bem claro aí como que é essa construção, dificuldades, aprendizados de um inventário de GEs. Queria
abrir aí, caso você queira deixar alguma mensagem final para os ouvintes sobre essa conversa, né, sobre esses aprendizados, enfim, fica à vontade para a gente poder encerrar nossa conversa aqui. Acho que como mensagem eu queria agradecer os ouvintes, agradecer essa oportunidade também com vocês de mais um episódio aqui. Convidar todo mundo para entrar no nosso site, olhar o nosso inventário, ele está super legal, assim, porque a gente não trouxe apenas os números, mas a gente também trouxe as explicações e o que a gente pretende para o futuro. E daqui a pouco a gente está lançando o nosso relatório de sustentabilidade de 2021-2022, também convidar a todos para dar uma olhadinha, que é um trabalho bem trabalhoso, mas é muito gostoso de ver ali o resultado final. E acho que é isso, agradecer mais uma vez esse convite. Bacana, nós que agradecemos, Giovana, sempre de portas abertas para receber vocês aqui. Muito bem-vindos no nosso podcast e também a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Obrigado a todos e, de novo, pedindo lá os 5 estrelas no Spotify e aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.